com vocês. Bom, na hora que vocês estiverem vendo a minha tela, por favor, peço que vocês... Peço que vocês avisem. Na hora que vocês estiverem vendo a minha tela, por favor. Estão vendo? Sim. Perfeito. Pessoal, então só uma rapidíssima recordação do que nós falávamos na aula passada. Uma das formas da gente, que é muito discutível, mas muito importante em função dos resultados, e vocês vão sentir na pele a importância desses resultados, é a questão da contabilização das emissões em função da mudança do uso da terra. Falava para vocês, né, na nossa aula retrasada, na verdade, que, diferente dos outros países, o Brasil é um país cujas emissões de carbono do desmatamento, né, ou mudanças do uso da terra, eles são maiores, inclusive, que a própria emissão da utilização de combustíveis fósseis. Isso é uma realidade totalmente atípica para os outros países, onde a emissão de combustíveis fósseis tem mais preponderância em termos de pegada de carbono. Tá? Existem dois tipos de mudança do uso da terra, né? A mudança direta do uso da terra e a indireta. A direta é aquela mudança, desculpa a redundância, direta, né? Então você tem uma região A, você tem uma vegetação, uma biomassa desta região aqui, e você vai tirar essa vegetação, essa biomassa, então com isso você vai ter as emissões associadas a isso, né? E vai colocar uma outra cultura. Então, desta situação para essa situação, você tem uma variação do balanço de carbono. Pode ser uma variação positiva ou uma variação negativa. Se essa área de antes aqui ela for uma área degradada e você refloresta essa área, poxa, você está colocando carbono nessa área. Então a variação acaba sendo negativa. Então essa é a mudança direta. A mudança direta ela é mais fácil, obviamente, de você contabilizar. A imagem de satélite tem os fatores que são consenso para a comunidade científica e ela é, de certa forma, muito utilizada. No caso das mudanças indiretas, deve haver um certo cuidado para utilizar essas mudanças indiretas. Deixa eu anotar uma coisa aqui. O que nós temos aqui é a mudança, no primeiro momento, direta, né? Só que esta mudança, ela causa efeitos que nós chamamos de rebound effects, efeitos rebote. Então, por exemplo, para tirar essa vegetação e colocar uma outra cultura, ou para substituir o que tinha nessa área por uma outra situação, né, por um outro contexto, muitas vezes, vamos supor que aqui tivesse gado. Você vai tirar esse gado daqui e plantar cana-de-açúcar. Poxa, esse gado ele vai desmatar outras regiões. Então você acaba contabilizando esses efeitos indiretos. A questão é que a estimativa dos efeitos indiretos muitas vezes é feita através de modelos econômicos. Né? Você pega efeitos indiretos a nível global. Então não é uma coisa simples. Ao ser contabilizada, ela exige, né, ela é bem discutível mesmo, mas é uma forma, né, existe um conceito associado a isso. Na aula, nesse curso aqui, nós vamos ficar apenas com as emissões de carbono provenientes da mudança direta do uso da terra. E para isso, nós vamos utilizar essa metodologia aqui. E a metodologia é a seguinte, ela é uma coisa muito simples no seguinte sentido. O resultado é dado em toneladas de CO2 equivalente por hectare por ano. É isso que acontece, né? Quilo por... Não, na verdade, do jeito que essa fórmula está, é toneladas de CO2 equivalente por quilo de cultura que você está plantando naquela determinada área. Quando você retira essa produtividade da cultura, ficaria toneladas de CO2 equivalente por hectare, cuja função dele foi alterada, né? Tinha uma coisa e agora tem outra, por ano. Né?
Esse 20 aqui, vamos dar uma olhada novamente na fórmula, esse 20 significa 20 anos. Né? Existe um consenso que qualquer alteração que você faça numa determinada área, né, não existe só carbono embutido naquela biomassa. Tem carbono de micro-organismos, carbono que está encapsulado no solo, né? E ao longo de 20 anos, esse carbono ele é emitido para a atmosfera. Né? É um consenso que existe uma variação, obviamente, de cultura para cultura, de situação para situação, clima para clima, mas ela é normalizada por ano ao longo de 20 anos. Isso aqui é a forma como é feito na política europeia. Né? E o que acontece para você estimar é exatamente essa comparação da quantidade de carbono que tinha antes pela quantidade de carbono que tinha depois. Então aqui esse CSR significa Carbon Stock na situação de referência atual. Isso aqui é dado em tonelada de carbono por hectare. E o Carbon Stock seria para a situação que você futura, né? Você está pensando. O exercício que nós vamos fazer hoje, por exemplo, é você pegar uma floresta nativa, o que acontecia muito tempo atrás, desmata essa floresta nativa e coloca soja. Então, o CSR seria o estoque de carbono associado à floresta nativa. E o CSA seria o estoque de carbono associado à cultura da soja. Fazendo a subtração dos dois, você tem a estimativa por ano, por hectare de emissões de CO2 equivalente. Né? Isso daqui é uma multiplicação pela massa, né, de carbono e CO2. E o que significa, né, o que está dentro dessa parcela de estoque de carbono? Nada mais é do que o carbono que existe na biomassa, né? Então, você pega soja, você tem carbono ali nas ligações que formam as folhas, que formam o óleo, que forma tudo, as raízes. Então, esse aqui é o carbono no vegetal. Quando você compara, por exemplo, só para você ter uma ideia, né, de um carbono que existe numa plantação de soja e um carbono embutido numa floresta nativa, dá para perceber claramente, até pelo tamanho das árvores, né, que existe já um déficit de carbono muito grande. Esse SOC é o carbono do solo. Então aqui pega o carbono dos micro-organismos do solo, o carbono encapsulado mesmo no solo, nos micro-organismos que estão ali, na biomassa viva que está ali. E esse carbono, ele é calculado em função de um carbono padrão. Então, nós vamos ver juntos na tabela aí que o carbono de solos argilosos, né, no Brasil, não no Brasil, mas em clima tropical úmido, ele tem, em média, 47 toneladas de carbono por hectare. É a quantidade de carbono que existe no solo padrão. Só que dependendo se esse solo ele é muito removido para plantar soja, ou se eu insiro nesse solo esterco para fertilizar, ou fertilizantes orgânicos, ou a própria utilização desse solo mesmo. Então, esses três parâmetros de multiplicação aqui, eles estão muito associados à maneira como você gerencia aquele solo para plantar soja, né? Ou como aquele solo é gerenciado na situação que ele está. Então, você pode aumentar esse carbono do solo padrão, né? Esse SOC padrão aqui, SOC standard, ou diminuir. E a grande vantagem nossa é que nesse documento que vocês têm em mãos, vocês têm todos esses parâmetros, né, em tabelas, as tabelinhas já estão aqui, se tiverem curiosidade, depois vocês podem olhar aí, né, em todo esse documento, mas o que nós vamos contabilizar aqui agora, juntos, é justamente isso. Eu quero calcular qual que é a tonelada de carbono emitido se eu desmatar uma floresta nativa e plantar soja. Os números vão ser bem relevantes, né? Mas vamos estourar o modelo para vocês terem aí esse sentimento. Então nós vamos fazer essa conta aqui. Peço até no OpenLCA, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, eu não estou usando produtividade, tá? Vai ser por hectare ano. Mas nós vamos fazer essa continha aqui juntos. E para começar essa conta, a primeira coisa que nós temos que fazer é qual que é a quantidade de carbono, tonelada de carbono por hectare, que eu tenho numa floresta nativa em clima tropical. Então,
Eu peço para que vocês vejam aí na tabela, vamos fazer juntos isso. Na tabela 1, vocês acompanharem comigo, podem ir na tabela 1, né? Essa tabela 1, então, só lembrando aí da nossa fórmula, né? Nós temos... Então, eu quero calcular a quantidade de carbono na minha situação de referência. Eu devo somar, né, a quantidade de carbono que existe no solo pela quantidade de carbono que existe na biomassa. Então, vamos fazer primeiramente a quantidade de carbono que existe ali no solo, daquela floresta nativa. Para isso, eu preciso de achar a quantidade de carbono numa situação padrão em condições brasileiras. Se vocês forem na tabela 1, nós sabemos que os solos, que o clima brasileiro, que eu estou considerando, né, onde está essa floresta nativa, é um tropical úmido, e a argila, a típica atividade, né, o pessoal que vê pedologia aí, talvez já tenha visto na engenharia ambiental, argilas de baixa atividade são típicas, são majoritárias nos solos brasileiros. Então, de acordo com a minha caracterização, o SOC, standard, para aquela floresta nativa é 47. Então, guardem um númerozinho 47 aí. Ok? Continuando na fórmula. Para eu saber a quantidade de carbono que tem no solo, de fato, eu tenho que ponderar essa quantidade de carbono padrão, 47 toneladas de carbono por hectare, condições nos solos brasileiros, e multiplicá-lo por 3 fatores. Fatores associados a como esse solo ele é manejado. Aqui a gente está falando de floresta nativa. Então, peço que vocês vão até a tabela 7 desse documento. Vamos lá. Coisa table. Tabela 7 do documento. Então, nós temos aqui forest land, florestas. E na tabela 7, eu estou considerando... Um minutinho, deixa eu ver aqui. Tabela 7. Eu estou considerando florestas que tenham, no mínimo, uma cobertura, né? Aquela canopy cover, né? Seria a cobertura... Puxa, como é que é isso? Alguém sabe isso daí em português? Esqueci agora. Mas alguém poderia procurar, por gentileza, o que é a tradução de canopy? Esqueci agora. Dossel seria? Dossel, excelente. Dossel. Então, florestas, né, que tenha no mínimo 10% de dossel, de cobertura de dossel. Né? Então, no nosso caso aqui, nós estamos pegando florestas em clima e regiões tropicais, e são florestas que não têm... Agora eu não lembro de onde... desculpe. Estou pegando florestas nativas. Né? Então, em todos os climas, florestas nativas, eu não tenho nenhuma... não é aplicável esse fator de management, né, de mudança da terra, de agricultura, obviamente, né, porque a floresta nativa está paradinha lá, e eu tenho também a mesma coisa, não tem nenhum input externo, né, de fertilizantes orgânicos, e da mesma forma, o fator do uso da terra é 1. Então, na verdade, para a minha floresta nativa, eu tenho esse SOC de 47 toneladas de carbono por hectare, multiplicado por 1, porque esses dois parâmetros não são considerados. Né? Então, o SOC, façam a continha aí, é 47 vezes 1, 47 toneladas de carbono por hectare. Só que a quantidade de estoque de carbono, eu não posso considerar apenas o carbono que está no solo, tenho que considerar o carbono que está embutido no vegetal. Né? E para isso, eu peço que vocês visitem a tabela 16. Tabela 16. Tabela para tudo quanto é gosto aqui. Né? Na tabela 16, veja. Valores de vegetação para florestas, excluindo as florestas plantadas, como eucalipto e pinos, tendo um dossel entre 10% e 30%. Então, é o que eu escolhi aqui.
A gente vem aqui para tropical úmido, né? Não, na verdade é tropical úmido. Tropical úmido. Seria tropical chuvoso, considerando que seja lá na Amazônia, né, as nossas florestas. 39, certo? 39 toneladas de carbono por hectare. Então, o meu carbon da vegetação é 39. Se eu somar 47 com 39, quanto que dá? 47 com 39? Professor, é somar ou multiplicar? Aqui é somar. Então, aqui vai ficar mais ou menos assim, ó. Então, da minha floresta nativa, né? Floresta nativa, vai ser igual. Só diminuir aqui essa. Vai ser igual. Qual que é o SOC? Né? É 47 vezes 1, porque os outros fatores eu não vou considerar. Mais 39 que deu, né? 39. Quanto que dá isso? 86. 86. 86 toneladas de carbono por hectare que eu tenho na floresta nativa. Nós vamos fazer agora exatamente a mesma coisa, nós vamos fazer para a cultura da soja. Tá? Para a cultura da soja. Depois eu vou fazer a subtração dos dois. Então, a cultura, vou colocar soja aqui. Né? Vamos lá. Na soja, qual que é? Vão na tabela 1 e falam para mim aí qual que é o carbono. Tabela 1. Qual que é o meu carbono, o solo padrão, né? Vai ser exatamente o mesmo. E aqui eu só estou vendo o solo. Só. Tabela... Não, na tabela 1 não. Não, acho que é tabela 1. Tabela 1, desculpe. Esse aqui é solo, né? Então, veja, é o carbono existente aí nessa faixa de solo, 0 a 30 centímetros. Em situação tropical úmido, 47, solo em baixa atividade, né? Então é 47, ok? 47, já está aqui. Agora eu vou multiplicar pelos fatores, né? Para verificar se o meu carbono ele sobe, desce e tal. Eu estou considerando que na tabela 2, a soja ela é cultivada num sistema de full tillage, ou seja, plantio direto. Revolvo bastante o solo, né? E numa situação média. Vamos ver o que isso significa. A tabela 2. Então, a tabela 2, veja. Vamos ver. A tabela 2. A tabela 2 é para culturas, cropland. Então, eu vou lá. O clima. Meu clima é tropical úmido. Aqui. Né? Obviamente, é cultivado. O tipo de cultivo é full tillage, ou seja, revolve bastante, é bem agressivo, digamos assim, revolve bastante o solo e tal. Essa primeira coluna é o fator de uso, é 0,48. Então, o fator de uso, eu tenho muita dificuldade de entender assim, o que é isso. O fator de uso seria uma comparação do uso do solo em função ao carbono padrão, ao solo padrão, né? É mais fácil nós entendermos o que é esse fator de manejo. E você pode perceber que esse fator de manejo aqui, em situações de full tillage, ou seja, revolve bastante solo e muita máquina passando, você favorece o carbono a ir para cima, né, a ser desprendido, digamos assim, e fica pouco carbono no solo. Por isso que quando você tem um reduced tillage ou no tillage, né, você tem valores maiores. Valores maiores multiplicados significa que o estoque de carbono vai ser maior, vai ser mantido, de certa forma. Né? Mas aqui no caso é full tillage, uma situação mediana em termos de input, né, de carbono de fertilizante orgânico. Então, o meu fator de manejo e o meu fator de input vai ser 1. 1 e 1. Então, eu devo multiplicar aquele estoque de carbono, aquele estoque de carbono por 0,48
48 por 1. Certo? Dependendo da situação da sua cultura, você vai ter variações nisso daí. Calculei, então, meu SOC. Agora eu estou querendo calcular qual que é o carbono na cultura da soja, que fica embutido na cultura da soja. Né? Isso nós vamos para tabela 9. Falem para mim o valor que tem na tabela 9, por favor. Acho que é 0, professor. Só tem. Exatamente. É zero. É zero. Por que é zero? Porque a soja ela é uma cultura não perene. Isso aqui é um valor geral, mas é uma cultura que você colhe de 6 em 6 meses. Então não tem sentido, não tem nenhum. Durante o ano, não vai ter nenhum carbono que vai ficar ali embutido na soja. Ele vai ser retirado. Aí você vai fazer biodiesel, vai fazer grão, farelo. Então é zero. Certo? Ele considera como sendo zero. Quanto que deu essa conta, por favor? 47 vezes 0. 22,56. 22,56. Bom, então, de acordo com essa nossa fórmula, nós já temos esse primeiro resultado. Né? Poderiam, por gentileza, fazer a subtração do carbono de referência com a soja. Então, 86 menos 22. Então, veja, só para vocês terem... Quanto que dá esse valor? 63,44. 63,44. Então, vou fazer aqui, ó, um distinct. 86 menos 22,56. Certo? O que significa esse valor que a Rayane falou, de 63, mais ou menos? Né? Significa que, olha que interessante, o que significa isso? Significa que eu tinha uma biomassa que, acima do solo e abaixo do solo, eu guardava, eu estocava cerca de 86 toneladas de carbono por hectare. E agora eu estou tirando esta biomassa para colocar no mesmo hectare uma biomassa que estoca 26,56 toneladas de carbono por hectare. Para onde que vai esse carbono? Vai para a atmosfera. Aí é a mudança, as emissões associadas à mudança do uso da terra. Então aqui você multiplica, eu quero transformar em CO2, né? Eu multiplico por 44 sobre 12, multiplico por 1 sobre 20, que eu quero por ano. Quanto que deu esse valor, por favor? Podem me dizer aí? Pessoal, alguém... Desculpa, professor, estava colocando aqui. Deu 11,63 aproximadamente. 11,63, 11,6, vamos lá, vai. Toneladas de CO2 equivalente por hectare. Para cada hectare de floresta nativa em condições brasileiras que eu desmato e planto soja, eu emito para a atmosfera 11,6 toneladas de CO2. Por ano. Dividiu por 20, Ryan? Sim. Dividiu por 20, por ano. Então, não é pouca coisa. Como que eu coloco isso daqui no OpenLCA? Vamos dar uma olhada. Né? Estão vendo a minha tela aí? Sim. Sim. Então, aqui, ó, na produção da soja, então, o que eu fiz? Né? Lá em inputs, outputs, eu coloquei, né, aqui inseri uma emissão, né, de gases, um fluxo elementar aqui, de emissão de gás de carbono em função de land transformation. Salvo engano, na metodologia do IPCC, isso aqui é só para facilitar o leitor, para mostrar de onde que vem. Mas o fator de caracterização mesmo. É CO2 equivalente, então vai multiplicar por 1. E todos esses parâmetros eu coloquei aqui. Ó. Então eu tenho, para a situação de referência, eu chamei de Land Use 1, LU1. Então está aqui carbono, né?
carbono, o fator lá de input, o fator de mudança da terra, o fator de gerenciamento, né, da terra, o SOC, né, que é o carbono no solo padrão. Aí a situação 2, né, a situação de estoque de carbono 2, mesma coisa. Certo? Então, assim, aqui embaixo tem as fórmulas, o look 1 e o look 2, só que me chamou a atenção porque no look 1, que é o look da... ele deu menor. 47,1, 39, assim. É porque aqui, ó, esse carbono vegetal aqui, eu peguei de floresta úmida, e não floresta rainforest, floresta tropical úmida. Então aqui dá 39, aí dá 86. Né? 86 menos 22, esse daqui tá, desculpe, esse daqui é o valor, né? No caso aqui está multiplicado por 0, mais ou menos isso, né? E aqui tá, o número tá, porque está em quilo, viu, Rayane? Por isso que está em quilo. Então, quando nós vemos aqui no output, você tem aqui, né, os resultados, fica muito alto. Né? E é isso. Vamos rodar isso aqui para ver se está certo. Se eu tenho a produção, vamos fazer o seguinte. A produção, só para vocês terem uma ideia. Eu vou multiplicar, só para... Eu não quero considerar esse look, tá? No primeiro momento. Só para vocês terem uma ideia da bagunça que isso daqui dá. Vou multiplicar, como estava anteriormente, isso aqui por 0. Então vai dar 0. Aqui, 0. Né? E eu vou rodar esse meu System Product aqui, né? Para 1 tonelada de soja. Soja. Não estou falando óleo, biodiesel, nada. Para 1 tonelada de soja. Então vou rodar. Quick Results. Vamos ver a pegada de carbono associada à produção de 1 tonelada de soja em condições brasileiras. Está aqui, ó, 86. Sem considerar a mudança do uso da terra. E vamos agora pegar para essa mesma tonelada de soja, considerando que a soja ela é plantada numa floresta nativa. Ele vai desmatar a floresta nativa e vai plantar na floresta nativa. Então, calculate. Esse valor vai para 3.800 quilos de CO2 por tonelada de soja plantada. Isso daqui, pessoal, de 86 vai para 3.800. Há 15 anos atrás, isso infelizmente acontecia. As fronteiras de soja do Brasil, sim, elas foram comprovadamente responsáveis por parte do desmatamento ali, principalmente da região sul da Amazônia. Hoje existe um protocolo, até me esqueço sempre o nome dele, mas é moratória da soja. Há mais ou menos uns 8 anos, os grandes produtores de soja do Brasil, eles fizeram um acordo entre eles que não iriam produzir soja em regiões de floresta nativa. E no site da Abiove, se vocês tiverem interesse, né, pelo tema, vocês podem procurar, estou colocando aí no chat, Abiove. Abiove é procurem lá, moratória da soja. Lá tem os relatórios anuais, né, da utilização de florestas nativas para plantar soja no Brasil. É complicado porque... complicado pelo seguinte... Cadê a apresentação? Tá aqui. Isso aqui a gente está falando de produção da soja, né? Vamos pegar esse mesmo resultado, ó. Deixa eu tirar aqui, vou colocar um 0 de novo, tirar o efeito da mudança direta do uso. Né? Então, vamos rodar a produção do biodiesel de soja. Então, eu fiz o biodiesel, tá? Atribucional, a gente está fazendo a alocação por massa, se não me engano. Então, se vocês olharem aqui, ó, ciclo de vida, a gente tem a produção de biodiesel, né? Na produção de biodiesel, a gente tem a extração do óleo, tá aqui embaixo, ó. A gente veio até aqui, né, nos nossos exercícios. Na extração do óleo, você tem a produção da soja.
Então, a mudança do uso da terra acontece aqui, ó, na produção da soja. Produção da soja, o óleo é esmagado, e o óleo, não o farelo, né, mas o óleo ele vem aqui e você produz biodiesel. Eu vou fazer aqui, se eu não me engano, o que eu considerei foi a alocação física, por massa, tá? Por massa mesmo. Eu faço a alocação em dois momentos, né? Eu faço a alocação, vou colocar aqui. Eu faço a alocação na produção do biodiesel, porque como output na produção do biodiesel, eu tenho biodiesel de soja e glicerina, e eu faço a alocação mássica na extração do farelo, porque na extração do óleo, né, na extração do óleo, eu tenho a produção de farelo e óleo. Então vamos ver como que fica a performance, a pegada de carbono do biocombustível no Brasil, através de um ciclo de vida atribucional, ou seja, fazendo alocações, sem a pegada, sem as emissões associadas à mudança do uso da terra. Tá? Então vou rodar aqui para vocês agora. E aí. Aqui está em 26,3 quilos, porque isso aqui equivale a 1 gigajoule. Então, a minha unidade funcional é 1 gigajoule. O método de alocação, eu defini, eu falei assim, olha, faz como está definido nos meus processos. Então, em ambos os processos, onde eu tenho alocação, é alocação máxima. Então, vamos rodar. Então, vamos lá. Quanto que deu? Olha que interessante. O resultado deu 15. Né? Isso significa que para cada gigajoule de biodiesel produzido no Brasil, sem contabilizar as emissões do uso da terra, você tem a emissão de mais ou menos 15 quilos de CO2. O biodiesel ele tem como finalidade substituir o diesel fóssil. O diesel fóssil, no ciclo de vida dele, você tem uma emissão de 87 quilos de CO2. Certo? Então, tá muito bom, tá bem legal. Né? Só que vai lá o cara, o acevista chato, né? Ninguém gosta dele, ele fala, não, mas espera aí. Vamos supor que esse biodiesel ele é produzido a partir de uma área desmatada da Amazônia. Então, devo considerar as emissões do uso da terra. Né? Vamos ver que coisa que vai dar isso. Vou rodar aqui de novo. E o valor vai para 108. Isso significa que de 15 vai para 108. Se um biocombustível renovável, energia sustentável, verde, né, ele é produzido a partir do desmatamento da floresta nativa, no seu ciclo de vida, ele emite mais carbono para a atmosfera do que o consumo de um diesel fóssil. É preferível você abastecer a sua caminhonete com diesel fóssil do que abastecer a sua caminhonete com biodiesel de soja proveniente do desmatamento da Amazônia. Essa aqui é a informação que nos passa. Né? Então, essa aqui é uma típica análise atribucional. A questão das mudanças de uso da terra merecem muito estudo. Já existe muita coisa sendo feita, principalmente os efeitos indiretos. E é uma área bem interessante para trabalhar, porque ela envolve aspectos econômicos, ela envolve aspectos tecnológicos, né? E envolve aspectos de geoprocessamento também. É uma área bem interessante, principalmente no contexto brasileiro. Beleza? Dúvidas, comentários em relação a esse tópico? Nada? Tranquilo, professor. Então tá. Então, mudança do uso da terra, só para chamar a atenção para vocês, mostrei aí a metodologia, como é feito, né? E agora nós vamos partir para um outro aspecto que eu gostaria de ilustrá-lo quando nós falamos aqui de pegada de carbono, que é a questão das análises consequenciais e atribucionais. Então, assim, de novo, né, nós falávamos isso há 2 semanas atrás. Toda vez que o seu interesse, né, eu acho que está bem mais explicado, está bem mais ilustrado. Toda vez que o seu interesse reside em determinar o impacto ambiental de um determinado sistema de forma isolada, como se fosse tirar uma foto. Vou tirar uma foto, vou falar, esse meu produto
está associado a tais emissões. Esse meu produto está associado a tais emissões. Esse tipo de análise é o que nós chamamos de análise atribucional. Atribucional. Você atribui ao seu produto uma determinada carga ambiental. E nessas análises atribucionais, elas são convenientes, elas são próximas, né, da alocação. Eu estou querendo saber a culpa daquele meu produto. Não estou interessado com o que acontece ao redor. Por outro lado, se a minha pergunta ela mudar um pouquinho, qual o impacto ambiental se acontecer isso? Então, isso exige a definição de um baseline, de um contexto, né? Quanto de produto? Eu estou produzindo 1 litro de biodiesel, 30 milhões de litros de biodiesel. Ah, professor, mas a unidade funcional vai ficar no denominador. Mas não interessa, as consequências associadas à produção de 1 litro de biodiesel ou de 10 mil litros de biodiesel são diferentes, né? E essa é a análise consequencial. Então, ela é uma análise bem mais difícil de fazer, justamente porque você verificar quais são as consequências não é algo simples. E quando nós falamos em consequências, geralmente nós não fazemos alocação. Eu não estou interessado na fronteira do meu sistema. Estou interessado no ciclo de vida, naquele determinado contexto. Eu contabilizo entradas e saídas e o coproduto que sai, não tem alocação de culpa. O produto que sai, ele vai substituir um produto de outro processo e assim por diante, né? Então, a análise consequencial ela está muito próxima, ela é muito... existe uma correlação grande da análise consequencial com a expansão do sistema, é o que nós fazemos, é o que nós falamos. Vale a pena mencionar que, em termos normativos, a ISO 14040, ela determina a hierarquização para você tratar os coprodutos. A primeira delas é: não faça nenhuma alocação, tente, no seu ciclo de vida, colocar assim, computar exatamente os processos associados à produção do seu produto. Mas nós já falamos isso várias vezes nesse curso, em que algumas situações não é possível. Por exemplo, para fazer biodiesel mesmo, você produz biodiesel e glicerina juntos. É uma reação química. Eu vou falar assim, aquele vapor ali é para produzir a glicerina. Não tem como você dividir. Então, se não é possível a subdivisão, o segundo ponto é expansão do sistema. Esquece as fronteiras e expande o sistema. E se não for possível expansão do sistema, porque é difícil você captar créditos, né? Você determinar qual processo vai ser evitado, você passa para o último nível de prioridade, que seria a alocação. Então, isso é o ciclo de vida. Nós percebemos na literatura que não é bem assim. Depende muito do que você, que pergunta que você quer responder, né? Você está interessado na performance ambiental do seu produto, como sendo uma fotografia, eu quero tirar uma foto, é atribucional, e atribucional tem mais sentido você fazer a alocação. Você está interessado nos efeitos da produção desse seu produto no mercado e tal, está mais associado à análise consequencial. Por isso que, quando for usar a mudança do uso da terra, no atribucional é bom ir até direto. Mudança direta. Então, a foto. Saiu, tal, acabou. Em consequencial, já é mais interessante você utilizar efeitos indiretos, rebote, tá? Então, agora, nesse segundo ponto da nossa aula, e caminhando já para o seu final, eu gostaria de mostrar para vocês como que no OpenOCA você pode inserir, você pode fazer, não digo a análise consequencial, mas você pode contabilizar o crédito de produtos evitados. Como que o sistema vê isso, tá? Então vamos voltar aqui para o OpenOCA e vamos lá. Olha, deixar esses resultados aqui. Então, assim, uma das grandes características da análise consequencial, como eu falei para você, é você contabilizar créditos associados a coprodutos. Então, nos locais onde você tem coprodução, você tem a possibilidade de ter créditos. E créditos ou débitos, né, dependendo se for positivo ou negativo, são esses. Ora, isso daí é um fato real, tá?
Eu não sei se vocês sabem, mas a indústria de biodiesel no Brasil, abri aqui o processo de biodiesel, o biodiesel, né, lá na planta de biodiesel, você tem a produção do biodiesel e da glicerina. Sempre sai glicerina. Mas pelo fato da indústria de biodiesel, do setor de biodiesel no Brasil, estar crescendo, né, consideravelmente desde 2009, 2010, a produção sem querer da glicerina fez com que muitas empresas que produziam glicerina falissem. E, poxa, eu tenho um processo produtivo que a glicerina ela é produzida sem querer. Não tem nenhum esforço para produzir. Nem é o meu produto de interesse. Então, aqui eu tenho um coproduto. Numa análise atribucional, o que nós fazemos? A gente aloca. Na análise consequencial, você não aloca. Ou, o que você faz? Você seleciona essa coluna avoided. Ora, eu estou produzindo glicerina através desse meu processo. Eu vou mostrar, eu vou selecionar, né, qual é o processo, qual é o ciclo de vida que vai ser evitado. E aqui eu pesquisei na literatura e achei a descrição da produção de glicerina convencional. A produção de glicerina convencional, vamos dar uma olhada lá no que era. Eu só peguei o resultado, tá? A produção para cada quilo de glicerina produzida, eu emito para a atmosfera 1,78 quilos. Isso aqui é o processo convencional de produção de glicerina. Ora, se no meu ciclo de vida eu estou produzindo glicerina sem querer, nada mais justo, nada mais correto, digamos assim, eu contabilizar que essa produção de 9 quilos de glicerina significa que eu estou deixando de produzir 9 quilos de glicerina pelo processo convencional. Ao deixar de produzir, acredito que vocês consigam visualizar que todo o impacto ambiental associado à produção de glicerina através do processo convencional vai ser evitado. Ele vai deixar de existir. E no caso ali, eu mostrei para vocês que você vai deixar de emitir 1,78 kg de CO2 para a atmosfera para cada quilo de glicerina convencional que você deixa de produzir. Certo? A seleção desse processo que vai ser evitado, num contexto de análise consequencial, é o que nós chamamos, e falava isso daí para você na aula, não é qualquer processo. Tá? Ah, não, achei isso aqui bonito, vou falar que vai evitar. Não. E nem é processos que têm uma semelhança. Ah, aquele ali produz glicerina, esse aqui produz carvão. Não. Numa perspectiva consequencial, é um processo que nós chamamos de marginal. Marginal. Ou seja, é um processo que ele é flexível a mudanças do mercado. Pergunta que se faz quando você faz o sistema de expansão é a seguinte. Poxa, ali tem uma glicerina. Qual que é o primeiro processo? Qual que é a primeira planta que vai fechar suas portas nesse meu processo eu começar a produzir glicerina como um coproduto? E aí você olha para o mercado e vê quais são as plantas mais flexíveis, aquelas menos competitivas e assim por diante. Isso acontece quando você tem eletricidade excedente, enfim. Tá? Só que no meu processo produtivo do biodiesel, eu tenho também uma grande coprodução na extração. Na extração, para cada 1 kg de óleo de soja, eu produzo 4,85 kg de farelo. Então, você pode perceber que os associados ao sistema de expansão aqui vão ser relevantes, né? O meu fluxo de interesse é 1 quilo. Os créditos associados a esse meu fluxo de interesse são 4,85 vezes maior. Então, não qualquer, mas provavelmente o processo que eu vou deixar de produzir, né, que eu vou evitar, ele vai gerar créditos. Né? E aqui eu fiz a mesma coisa. Eu fui na literatura, verifiquei qual que é a produção convencional do farelo, né, soja. E aí aqui acaba sendo uma coisa engraçada, porque a produção de farelo de soja vem da produção junto com óleo de soja, só que aqui eu estou assumindo que são plantas mais antigas, áreas assim, terras mais degradadas e assim por diante. Okay? Então vamos lá, vamos rodar essa bagunça aqui e ver se dá certo. Então, de novo, eu estou pegando aqui, ó,
Produção do biodiesel consequencial, mesma coisa, né? Não quer abrir? Aqui. Então, na produção de biodiesel consequencial, aqui, veja que a glicerina, ela acaba sendo, ela não entra como output, ela entra como um input negativo. Aqui, ó, input negativo. Né? Porque eu estou deixando de produzir este processo. Então, está até achurada aqui como input negativo, estou deixando de produzir esse processo. Né? Se você olhar aqui a extração do farelo, né, mesma coisa, eu estou deixando de produzir esse farelo. Tá, vou puxar isso aqui para cá para ficar mais fácil ver. Esse farelo é aqui o farelo convencional e assim por diante. Okay? Então vamos ver como que fica a performance do meu biodiesel de soja. Eu só ver se na produção de soja aqui eu tenho as emissões de... Eu estou considerando aqui as emissões. Estou. Só que eu não vou considerar as emissões do ciclo de vida, das emissões do uso da terra. Vou colocar um 0 aqui. Pronto. Vamos rodar. Vamos rodar. Então, 1 gigajoule de biodiesel de soja. Quick results. Melhor. Vou até fazer uma coisa melhor. Só um minuto. Pegar análises. Olha, o resultado deu negativo. Então, quando eu considero sem as emissões associadas ao uso da terra, tá? Quando eu considero esse mesmo processo, olha, veja que diferença, né? Quando eu tiro uma fotinha do meu processo biodiesel de soja atribucional, sem emissões do uso da terra, eu tenho meu processozinho bonitinho, ele vai me mostrar o valor de 15 quilos de CO2 equivalentes são emitidos para cada gigajoule de biodiesel de soja que eu produzo. Quando eu esqueço, apago as fronteiras e começo a contabilizar crédito, esse valor de 15 vem para menos 72. E é menos 72 principalmente, né, por conta do farelo. Está dizendo, né? Tem a glicerina, que tem um fator pequenininho, mas principalmente por conta do farelo. O farelo, quando você produz farelo adicional, você está deixando de produzir soja em determinadas regiões, que pode estar associada a desmatamento e assim por diante. Tá? Então, o farelo, ele é o responsável pela grande parte desses créditos. Agora, vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos anteriormente na produção de soja. Eu vou considerar agora as emissões diretas. Né? Seria conveniente considerar as indiretas, né? Mas vamos lá. A análise vai para 541. Então, uma análise atribucional sem uma análise atribucional com alocações, né? Fotinha lá está dando 108. Uma análise consequencial não tem alocação, tá? Uma análise consequencial sem fronteira, mas considerando os créditos, o resultado ele dá pior. Então veja, atribucional e consequencial, não considerando as emissões, um dá 15 e outro dá menos 72. Atribucional e consequencial, considerando as emissões do uso da terra, um dá 108 e o outro dá 541. Isso significa que os créditos provenientes da glicerina e do farelo, eles não foram capazes de suplantar o grande impacto associado às emissões da mudança do uso da terra. Né? Então, assim, isso mostra, a grande conclusão disso aqui tudo é o seguinte: ciclo de vida, meus caros, depende muito da pergunta que você faz e do ângulo que você olha. Eu não estou produzindo resultados. Eu estou pegando, isso é a principal mensagem dessa aula, eu estou pegando o mesmíssimo processo, exatamente o mesmo inventário. Eu estou considerando
que essa soja é produzida em tal contexto, com desmatamento, ou é produzida num contexto que não tem desmatamento. Estou considerando, por outro lado, esse biodiesel de soja, considerando os créditos associados a seus coprodutos ou não considerando. Então veja como que a análise de trivida é uma coisa meio complicada. Eu coloco assim para vocês que, de maneira geral, a análise atribucional ela é mais utilizada em políticas públicas. Ela é mais fácil você justificar, né? Só que existem algumas políticas que já utilizam análises consequenciais, né? Geralmente a galera faz a conta por fora, entendeu? Faz a conta por fora e depois já, olha, esse aqui é o resultado que você tem que somar. Okay? Dúvidas, comentários? O que é que está aí? Nada? Professor, Pois não. desculpa. A gente fez análise para a parte de carbono, certo? Certo. E na tabela a gente observou que, até mesmo o senhor falou que aquele valor que seria zero desse carbono é constituinte porque a soja você planta e, tipo, ficaria lá por um tempo, no primeiro caso. Numa plantação de soja, em que por mais que ela fique lá e não tenha demanda desse carbono durante esse período, como que fica as constantes tipo nitrogênio e esses materiais que são particulados? Já que o fertilizante, acredito eu, que ele é reaplicado, né? Tem um acúmulo nesse solo, não? O problema, sim, mas aqui no caso, como você observou no início, aqui nós estamos considerando apenas a pegada de carbono. Então, não estou considerando as emissões associadas a fertilizantes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a soja ela é plantada para ser colhida. Então, no horizonte de um ano, né, que é geralmente o horizonte que nós vemos ali na mudança do uso da terra, você não tem carbono embutido. Né? Você planta, a soja cresce, fica ali o carbono no solo só, mas você tira a soja. Então, por isso que o resultado é zero. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, é porque eu estava pensando em plantações que tem rotação de culturas, né? Que você planta e recolhe. Uhum. Se teria essa condição de carbono nesse aspecto de rotação de culturas, ele fica igual ou não? Tem dois aspectos interessantes aí. Primeiro que depende muito da sua unidade funcional. Se você está considerando o hectare, então você tem ali um determinado carbono de referência, você tem que saber qual que é a sua unidade funcional. E no caso da mudança do uso da terra, você calcula o carbono que vai ser da sua situação de referência. Né? Às vezes não tem nada, às vezes tinha uma outra cultura ali, ou às vezes tinha uma floresta nativa, às vezes era um pasto. Então isso daí que vai determinar. Agora tem um ponto bem interessante, porque no Brasil, não sei se vocês sabem, nós temos o chamado milho safrinha, ou milho de segunda safra. E o milho de segunda safra, ele é plantado logo depois da soja. Então você planta a soja, colhe a soja e planta o milho. E é legal por causa que a pegada, a palha da soja, ela tem muito nitrogênio, porque é uma micorriza, né, e tal, então fixa nitrogênio da atmosfera. Então a palha da soja tem muito nitrogênio e fica no solo. Né? Então o milho safrinha você não demanda tanto nitrogênio. E recentemente fazendo até para uma empresa uma análise junto com alguns colegas, uma análise de vida do milho safrinha, fica a dúvida, né? Para o milho safrinha eu não coloquei nenhum fertilizante. Todo fertilizante que eu coloquei foi para a soja. Só que de forma indireta, eu coloco numa dose tal que o milho safrinha que vem depois da soja vai absorver. Então, a conta que o pessoal está fazendo é o seguinte: toda a carga ambiental associada aos fertilizantes fica para a soja. E o milho não tem nenhuma carga ambiental alocada a ele. Então, a performance ambiental num contexto atribucional fica maravilhoso, em função da grande carga ambiental associada aos fertilizantes. Então, depende muito, Raiane, da referência que você toma. Depende muito, muito, muito da referência que você toma. Mudança do uso da terra é referência. Qual que é a referência que você considera? Certo? Entendi. Pessoal, perguntas, dúvidas? Professor, Pois não. eu fico com uma curiosidade, na verdade, quando você falou que seria melhor, às vezes, a gente usar combustível fóssil do que biodiesel
de soja, né, de uma floresta que foi desmatada. Teria como saber se eu estou usando de uma biodiesel de um lugar que foi... Excelente pergunta. Depende muito de certificação. Tá? Depende muito de certificação. Hoje em dia, o mercado de biocombustíveis no mundo ele está bem consolidado, bem controlado. Então, você consegue rastrear. Só que não muito distante, né? Não muito... Uma coisa que recentemente aconteceu, né? Quando eles começaram a fazer análise do ciclo de vida do óleo de palma, que era produzido na Malásia e na Indonésia, e que abastecia as plantas de biodiesel na Europa, os europeus ficaram escandalizados. Porque eles descobriram que o óleo de palma era proveniente do desmatamento de floresta nativa. Tanto é que fizeram um trabalho gigantesco, né? Até eu fico na dúvida se o interesse era meio de conservação da natureza, mas fizeram um trabalho muito grande e quando eu estive lá, né, por causa do doutorado, a hashtag que estava reinando lá era Not in my tank. Então a galera se recusava a utilizar biodiesel proveniente de óleo de dendê, porque isso daí só era visto numa abordagem de ciclo de vida. Porque esse óleo era proveniente da Malásia e esse óleo era produzido de floresta nativa. Mas hoje em dia existe mecanismos de certificação muito consolidados. Eu coloco aqui, se vocês tiverem interesse nisso, né? Eu coloco aqui no chat, tem uma procurada depois numa entidade chamada RSB, Roundtable Sustainability Biomaterials, uma coisa assim. E tem também a SRO, Roundtable Sustainability Oil, é de óleo de palma. E eles têm, assim, várias... Eu conheço até uma excelente engenheira ambiental, colega minha, que trabalha na RSB, e eles fazem várias metodologias, assim, critérios, protocolos de certificação de cadeias de biocombustível. Né? Então, eles consideram tudo isso e hoje é possível. Isso daí já é visto como uma forma de diferencial, digamos assim. Certo? Dúvidas, comentários, pessoal? Professor, Pois não, Luiz. na questão do uso da terra, eu sinceramente tentei formular uma pergunta aqui, mas até agora não veio uma pergunta boa, assim. Era em se tratando de técnicas de agricultura mais sustentáveis, né? Vamos dizer, no caso da agrofloresta, fazendo uma comparação com uma produção de monocultura, né? Ou até mesmo de uma área degradada como um pasto, assim. Eu não sei como que poderia ser feita essa análise de uma produção de agrofloresta, né? Qual que vai ser os impactos relacionados à agrofloresta, comparando-se a uma monocultura ou uma área degradada, o que seria mais sustentável? Ainda não estou conseguindo enxergar Não, o que eu poderia perguntar. em termos, se você considerar exclusivamente a categoria, Luiz, de pegada de carbono, você precisa, de novo, como eu falava para a Rayane, você precisa de uma referência, de um carbono de referência, né? de um estoque de carbono de referência. Então, se você pegar um hectare, você tem a produção de soja com agrofloresta, suponho eu que o estoque de carbono ele vai ser maior do que o estoque de carbono de uma planta não perene, né, como a soja, que você colhe todo ano numa monocultura. Então, quando você faz aquela conta, né, se você produzir soja, estou pensando em voz alta aqui, se você produzir soja numa situação de agrofloresta, aquele déficit de carbono, quando você colhe a soja, ele vai ser menor. Então, as emissões associadas à mudança direta do uso da terra serão menores. Né? Diferente de uma monocultura. Agora, se você pega, por exemplo, soja, e a sua área de referência era uma plantação de soja, então vai ficar no 0 a 0. Vai ficar no 0 a 0. Isso é uma coisa interessante, porque no ciclo de vida dá a impressão que naquela área que tinha soja, é melhor que você continue plantando soja, para ficar no 0 a 0. Né? Ele não considera, de novo, é o seu carbono de referência. As mudanças do uso da terra estão muito associadas a essa questão de mudança mesmo.
né? Você pega ali o impacto, principalmente quando há mudança. Você tinha uma situação tal e você transforma aquela terra em uma situação totalmente diferente. Aí você contabiliza os ganhos e as perdas, né? Mas é uma análise interessante, viu? Existe uma tendência muito grande dos mercados europeus, por exemplo, valorizarem ou até preferirem biocombustíveis ou biomateriais produzidos em regiões que eles chamam de low ILUC risks, baixo risco de mudança indireta do uso da terra. E uma das formas de você, se eu me lembro bem, de você ter um low ILUC risks é justamente você produzir em sistemas agroflorestais e assim por diante. Entendeu? Certo, muito bacana. Eu ainda não consegui entender de forma certa, eu acho que eu pensei no mesmo raciocínio que você, que seria preferível deixar a soja ali plantada, que ia ficar no 0 a 0 ali. É, Tipo, não teria um ganho, porque se fosse uma agrofloresta ia ter um estoque muito elevado de carbono, alguma coisa do mas veja tipo. bem, de novo, Luiz, você tem que ver o seu estoque de referência. Se Sim, sim, sim. você tem uma monocultura, de novo, estou pensando em voz alta, porque minha área não é essa parte de agricultura, mas você tem uma terra que todo ano recebe soja, 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 soja. Aí você começa a ver que a terra não está ficando legal. Você fala, não, peraí. Esse ano eu vou fazer uma plantação de agrofloresta junto com soja. A sua referência era uma referência de carbono praticamente zero. Você plantava soja e colhia soja, plantava soja e colhia soja. Agora você está fazendo um plantio de uma agrofloresta e a soja é isso. Ou seja, não é assim, agora vai ser assim. Você vai ter como se você absorve aquele valor de land use change, né, de mudança direta do uso da terra, ele vai entrar como negativo na sua forma. É como se absorvesse carbono. Entendeu? E, lembrando, aqui nós estamos analisando apenas, exclusivamente, pegada de carbono. Sim, tudo ok. É uma Vai análise depender muito da escolha, né? Da fotografia que você quer mostrar, da referência. Tudo ok. Mas obrigado pela explicação, professor. Ok. Pessoal, mais algum comentário? Bom, então assim, eu vou parar a aula por aqui. Finalizo